E essa reflexão sobre a questão do imaginário é onde eu penso de uma forma muito significativa tanto a presença da professora Marilda quanto da professora Claudiana, de alguém que imaginou uma associação, que não somente sonhou, mas que projetou, que pensou coletivamente, e num contexto, né, que após tantas mudanças epistemológicas, tantas mudanças metodológicas, enfim, a gente tem uma professora Claudiana que conosco continua imaginando outras linguísticas aplicadas, outras formas de pensar a linguagem, mundo social, com quem eu tenho aprendido o intercâmbio com a literatura, com a arte, entendendo que esse movimento ele não é excludente, muito pelo contrário, que a gente precisa da arte para viver, que a gente precisa da arte para pensar a linguagem. Então é nesse movimento, né, de imaginário e de sonho que eu me sinto muito inspirado pelas duas linguistas aplicadas que nós temos aqui. Então é com essa escuta atenta às trajetórias e com esse compromisso com as gerações que seguem, que convido todos e todas aqui, né, a acompanhar, então, essa nossa conversa, esse nosso encontro de hoje. Que possamos, juntos e juntas, revisitar a história da LAB como quem cuida da memória viva de uma comunidade em movimento, que, ao mesmo tempo, é circular e que semeia esse contexto que nós estamos vivendo. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse nosso encontro de hoje e vamos, então, ao nosso diálogo. Bem, eu quero agradecer, primeiramente, a apresentação do Alexandre Cadilli. Eu quero agradecer à presidente da LAB, professora Doris Matos, e também os demais membros da diretoria da associação, pelo convite para participar dessa celebração dos 35 anos da LAB. É um prazer e é uma honra estar aqui com vocês na Universidade Federal de Sergipe. Eu queria também parabenizar a comissão organizadora dessa 14ª edição do CBLA, Congresso Nacional, que eu vi nascer. Até dá um arrepio aqui. Eu sei muito bem o trabalho que dá organizar um evento desse porte. Vocês fizeram um planejamento minucioso, com uma parte cultural impecável. Eu queria parabenizar a todos, então, incluindo a equipe de monitores. Bom, e queria deixar já registrado, depois vou falar disso, mas deixar já registrado, que eu fiquei muito feliz em ver o foco no aumento da participação latino-americana, incluindo o Caribe, tanto nos participantes quanto na própria programação. Eu vejo sempre essa interação como um desafio muito grande para a linguística aplicada e, especificamente, no Congresso de Linguística Aplicada. Bem, então, começando, esse primeiro slide pode ser passado, já em termos do segundo, e eu, na verdade, vou me prender, pode já ir para o roteiro da apresentação, que é o terceiro. Eu coloquei aqui que eu vou fazer a apresentação da seguinte maneira: vou fazer um preâmbulo histórico, que eu acho muito importante nesse momento político que a gente vive, talvez em termos de, acho que pensando muito na geração neta que você mencionou, falando de Antônio Bispo. Daí, então, eu falo da linguística aplicada no país entre 1970 e 1990, e entro na ALAB e sua gênese. Não sei se terei tempo para considerações transitórias, mas daí eu já indicaria que eu entrei a fundo nisso daqui no texto que está publicado no livro no primeiro livro da EDA LAB. Pois é. Será lançado nesta noite.
Viu só? Então, por que eu acho que esse preâmbulo histórico é importante? Pode passar. No âmbito internacional, nós tivemos o período da Guerra Fria entre 1947 e 1991. No âmbito internacional, acho que eu falei nacional. No âmbito nacional, a ditadura militar de 64 a 85. Tudo isso é coisa sabida, mas eu acho importante trazer isso de novo, porque parece que a gente gosta de esquecer disso. Abertura política entre 74 e 85, movimento direta já 83 e 84 e a promulgação da Constituição Cidadã em 1988. Eu acho importante trazer essas datas porque a ALAB foi criada em 1990, quando repercutia o impacto da lenta abertura política, que foi de 74 a 85, do movimento Direta Já, 83 e 84, da Assembleia Nacional Constituinte e da promulgação da Constituição Cidadã, essa última em 1988. Ou seja, a minha geração passou por todo o período da ditadura militar, ou assim chamada, não chamada ditadura militar, mas chamada de revolução, que de revolução não tem nada, ditadura mesmo. E isso daí foi muito presente para mim. Eu estava começando a trabalhar em universidade, foi muito presente para mim dentro da sala de aula. Eu acho que foi um aprender isso eu vou trazer depois também, a trabalhar com metáforas, né? E acho que a gente mesmo aprendia isso muito com as músicas que a gente ouvia. Eu trago rapidamente a questão da abertura política. Eu acho que vocês já devem saber, eu não vou me estender nisso aqui, mas esse processo eu só queria dizer que o processo da abertura política foi um processo que foi longo e foi alguma coisa que parece que não andava. Era sempre, as pessoas iam voltar, mas ainda não voltavam, daí era uma festa quando chegavam de volta do exílio, e a gente sempre com muito receio do que estava acontecendo e do que ia acontecer e se realmente iríamos sair da ditadura. Então, quando a gente chega em 1990, a sociedade vivia um momento pleno de esperança, porém ainda nos víamos em meio aos resquícios dos tempos de ditadura, repletos de medos e de incertezas. Para mim, o que fica muito desses tempos de ditadura é exatamente essa sombra do medo e da incerteza o tempo todo. Das pessoas que desapareciam, das pessoas que você sabia que tinham que sair fora do Brasil e se fazia vaquinhas para recolher dinheiro, para mandar essas pessoas embora, e principalmente porque eu estava, a princípio, terminando o curso universitário e depois já dentro da sala de aula. Então, o lugar de encontro era o centro acadêmico. E no centro acadêmico é que a gente ficava sabendo do que estava acontecendo. Ou não, muitas vezes nem se falava porque não se podia falar, né? Então, eu queria sublinhar isso, pode passar, e trazer como foco, então, da apresentação, sublinhando mesmo que essa parte sombria da história do Brasil, ela não pode ser esquecida, principalmente nas perspectivas que se apresentam hoje, obscuras para o futuro próximo. Então, nesta apresentação, eu vou focalizar a minha visão da linguística aplicada no país, incluindo o início das edições do Congresso Nacional, da LAB, o CBLA, e um histórico da criação da LAB e de sua primeira gestão. Bom, então, tendo feito isso,
eu vou focalizar agora os anos que antecederam a ALAB. Então, como eu disse, ela foi criada logo nos anos em que ainda repercutia o impacto da abertura pós-ditadura, mas ainda entre os resquícios dos tempos de medo e incerteza. Estávamos todos ainda cultivando a memória dos tempos em que havíamos sobrevivido através do uso da metáfora, na leitura e na fala, principalmente nas salas de aula em cursos universitários. E a gente sabia que tínhamos em cada sala de aula uma pessoa que ficava monitorando o que a gente falava. Então, todos os professores eram parte dos registros do DOPS. Buscávamos alento e alimento na profusão de possibilidades culturais através da música, dos festivais de MPB, do teatro, dos jograis e do cinema. A vida cultural era extremamente forte e extremamente vibrante. Pode passar. Então, acho que para quem chegou há pouco e não escutou a música que está tocando aqui, era exatamente a música dos anos 80 que estava no ar, né? Então, a linguística aplicada no país, entre 70 e 80. Então, eu trago aqui da linguística aplicada como a aplicação de teorias linguísticas ao ensino de língua inglesa, para o ensino e continuação das discussões sobre a ampliação desse escopo. Pode passar. Então, o que tínhamos em termos de linguística aplicada antes da criação da LAB? Eu trouxe aqui alguns eventos acadêmicos com a etiqueta LA, entre 1986 e 1990. O primeiro CBLA foi em 1986, na Unicamp, no Departamento de Linguística Aplicada. Em 1988, aconteceu o Instituto de Inverno de Linguística Aplicada na PUC São Paulo. Em 1989, o primeiro simpósio de linguística aplicada, o SIMPLA, na UFRJ, que foi organizado pelo Luiz Paulo. Em 1989, também aconteceu o segundo CBLA, também na Unicamp. Eu devo acrescentar aqui que o CBLA ainda não era parte da LAB, a LAB ainda não existia, né? O segundo CBLA, então, na Unicamp, também em 1989. E daí, a primeira edição do INPLA, Intercâmbio de Pesquisa em Linguística Aplicada, na PUC São Paulo, foi em 1990. Então, aí, em 1990, e em junho, é a criação da LAB. Pode passar. No cenário universitário, a LA já existia no primeiro programa de pós-graduação em Linguística Aplicada, que remonta ao início dos anos 1970. Vocês todos devem saber que o primeiro programa foi no LAEL, na PUC São Paulo. E aí não podemos deixar de mencionar os nomes de Antonieta Celani e Leila Bárbara. Em 1982, é criado o Departamento de Linguística Aplicada no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Eu devo dizer que o departamento teve a sua origem no Centro de Linguística Aplicada, que foi iniciado em 1974. Então, em 1982, o Centro de Linguística Aplicada passa a ser o Centro de Ensino de Línguas, e o Departamento de Linguística, e daí já não é mais ligado ao Departamento de Linguística Aplicada, mas à reitoria, e o Departamento de Linguística Aplicada começa. O nome de base aí é o nome de Angela Kleiman. Eu gostaria de trazer essa questão do Departamento de Linguística Aplicada também, porque
todas as buscas que eu fiz, eu só encontro um departamento de linguística aplicada no Brasil. Existem programas de linguística aplicada, existem centros de linguística aplicada, mas departamento mesmo, acho que não. Então, se alguém conhecer algum, eu vou ficar bastante interessada em saber e inserir nas minhas notas. O que mais? Ainda no cenário universitário, veja que quando o Departamento de Linguística Aplicada foi criado em 82, é só em 87 que há o credenciamento do mestrado em Linguística Aplicada na Unicamp. Ou seja, o primeiro programa data do início dos anos 70, só em 1987 é que começa o segundo programa, e ele só começa com o mestrado, né? O credenciamento do doutorado só vem em 93, aí quando já está começando a segunda gestão da LAB. Pode passar. Ainda antes da criação da LAB, já havia 2 revistas na área no país. Trabalhos em Linguística Aplicada, iniciado em 1983 na Unicamp, e a revista Delta, que é mais conhecida que Trabalhos em Linguística Aplicada, que começou em 84 na PUC São Paulo. E o Rajan é parte dessa criação dessa revista, não é não, Rajan? Se ele estiver aí. A revista Trabalhos em Linguística Aplicada na Unicamp começa antes da minha chegada lá. Então, pode passar o slide. Então, tendo isso em mente, a linguística aplicada no país, nos anos 1980, aí o interessante é pensar que a visão de linguística aplicada a visão principal era como aplicação de teorias linguísticas, mas ela já convivia com uma discussão sobre a interdisciplinaridade na LA e sobre a LA e a transdisciplinaridade, né? E essa discussão, pode passar o slide, essa discussão aparece em alguns textos entre 1986 e 1990. Tem o meu texto, que acho que é o mais antigo, mas eu gostaria de mencionar o texto de Antonieta Celani, que é, afinal, o que é a linguística aplicada, numa publicação que foi organizada por Mara Pascoal e Antonieta Celani, que tem como título Linguística Aplicada, da aplicação da linguística à linguística transdisciplinar. E ali, então, que há outros textos, evidentemente, mas eu escolhi o texto de Celani. E o texto de Angela Kleiman, afinal, que é linguística aplicada, numa publicação organizada por Heloísa Collins, que fez parte dos anais do intercâmbio de pesquisa em linguística aplicada, o IMPLA, da PUC São Paulo. E aí nós estamos chegando em 1990, que é o ano da criação da LAB. E aí eu já menciono, então, 3 textos, né? O de Moita Lopes, afinal, que é a linguística aplicada, do Oficina de Linguística Aplicada, de 1996, e Moita Lopes também, a transdisciplinaridade é possível em linguística aplicada, num livro que aparece logo em seguida, que é a organização de Inês Signorini e meu, a linguística aplicada e transdisciplinaridade. Mas eu trouxe isso especificamente para falar das discussões que já existiam, isso dentro quando a LAB é criada. Então, eu passo para o outro ponto, que é o caminho para a criação da LAB. Isso daqui também eu menciono de forma mais abrangente nesse texto que está
na primeira publicação da EDALAB. Eu acho que o que interessa é que a criação da LAB foi discutida por um grupo de linguistas aplicados que se reuniu nos intervalos da programação de congressos acadêmicos já existentes no país. Esse grupo de linguistas aplicados era, em sua maioria, egressos de curso de programas de doutorado no exterior, e nós nos reuníamos com linguistas aplicados sêniores e utilizávamos os congressos acadêmicos já existentes no país. Não necessariamente como parte da programação desses congressos, mas nos intervalos dessas programações, ou mesmo nos jantares que a gente fazia. Mas dentre esses congressos, e eu preciso dizer também que acho que a gente levou pelo menos 2 anos fazendo essas discussões, antes de criar a associação. E dentre esses congressos destaca-se o encontro da ANPOL, que abrigava o grupo de trabalho em linguística aplicada. E esse era um evento que a gente, de uma certa forma, usava mais, porque a gente tinha a possibilidade de encontrar pessoas de todo lugar do país, né? E talvez tivéssemos também mais espaço para fazer essa discussão. E aí, mesmo dentro do grupo de trabalho de linguística aplicada. Importante dizer que as associações existentes não eram muito favoráveis à criação de uma nova associação. Isso significava uma divisão do que já existia e estava em andamento. De qualquer forma, a LAB foi criada em 1990 e sua primeira diretoria contou com membros da Unicamp e da PUC São Paulo. Eu acho que esses eventos que a gente fazia, ou digamos, essas reuniões que a gente fazia, elas não se resumiam aos momentos em que a gente ia aos congressos. Era muito comum que a gente fizesse eventos menores nas nossas universidades, uma vez que esses pesquisadores que se reuniam estavam em universidades diferentes. Então, a gente sempre procurava fazer mais encontros e fazer mais discussões em todos os momentos possíveis. Então, às vezes, até criando algumas, sei lá, uma mesa redonda, ou algum tipo não de congresso, mas de uma reunião acadêmica. Isso foi o que possibilitou, talvez, que a gente tivesse essa interação e esse interesse e essa vontade em criar a associação UOL. Então, a LAB foi criada em Recife, acho que você já mudou. A LAB foi criada em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco, em 1990, em uma reunião de parte do Grupo de Trabalho de Linguística Aplicada ANPOL, em um encontro nacional da ANPOL. E eu digo de novo que foi fora da programação da ANPOL, né? Os sócios fundadores da LAB, eu não vou ler, porque vai tomar muito tempo, e o tempo está esgotando, mas eles estão listados, tanto aqui como na publicação, e eu gostaria de prestar também a minha homenagem ao Francisco Gomes de Matos, que consta da lista, né? Pioneiro que foi homenageado já aqui nesse evento, pioneiro da área de linguística aplicada, que nos deixou na semana passada. Registro aqui a minha homenagem póstuma, assim como para Antonieta Celani e Hilário Bon, que nos deixaram há tempos, Antonieta Celani e Leila Bárbara, né? E Hilário Bon, mencionando também que Hilário Bon foi
a pessoa que acho que mais se dedicou e foi o entusiasta maior mesmo, em trazer um congresso da AILA para o Brasil, né? Então, a primeira diretoria da LAB, já disse que tínhamos Unicamp e PUC São Paulo, que eram os 2 programas que estavam em andamento, né? Os únicos programas. E aí, quem sabe vocês vieram pensando que eu ia dizer que a primeira gestão da LAB, os anos foram cheios de coisas que aconteceram, mas uma associação realmente, para ser montada, ela precisa de regularização documental e a gente usou o tempo também para fazer uma construção sociopolítica na cena acadêmica. Então, tínhamos que apresentar essa LAB para outras associações, né? E tínhamos que nos convidar também para fazer parte dos eventos. Bom, então, de 1992, além da burocracia interna, a diretoria concretizou a afiliação da associação à AILA, Associação Internacional de Linguística Aplicada, e organizou também em 1992, juntamente com o Departamento de Linguística Aplicada da Unicamp, a 3ª edição do Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada. Eu talvez devesse logo dizer que eu já mencionei que os 3 primeiros congressos de linguística aplicada foram realizados na Unicamp e eu estive na organização, na comissão organizadora desses 3 primeiros congressos, né? Aí o 4º congresso eu passei adiante para as minhas colegas do Departamento de Linguística Aplicada organizarem. E aí, a partir do 5º congresso, foi então já foi da LAB em outras universidades. Bom, como eu previa, eu acho que eu não vou ter tempo de pensar em desafios e perspectivas para fazer as minhas considerações transitórias em tempos mutantes. Eu acho, tá? Então eu vou fazer, mas aí eu faço uma leitura aqui do final. Eu já escrevi sobre desafios que eu vejo para a linguística aplicada e eu acho que eu vou, quem sabe, resumir um pouco, eu vou pensar em termos de desafios que podem se tornar perspectivas ou então desafios e perspectivas. Não vou fazer muito uma distinção. Um desafio que eu acho que a gente não, né? Tudo que eu vou falar agora eu já passo para a geração neta. A necessidade de atenção para a aceleração das mudanças que ocorrem, e essa não é da geração neta, não, é da geração atual mesmo, hein? A necessidade de atenção para a aceleração das mudanças que ocorrem na paisagem social, na paisagem linguística, na paisagem geopolítica ao nosso redor e no mundo. As implicações são para o presente e para o futuro imediato. A gente vive nesse momento de aceleração, eu acho que é algo que a gente nunca sentiu, que tudo que você pensa em termos de mudou e vai ser desse jeito, não é necessariamente dessa maneira, vai mudar hoje, vai mudar amanhã e nós vamos ter que estar preparados para essas mudanças. Eu vejo também a necessidade de ampliação na interação de linguistas aplicados brasileiros com pesquisadores da América Latina, Caribe incluído. A Márcia Paraquê, na fala dela hoje de manhã, ainda bem que ela já inseriu essa questão, que aí eu não preciso falar muito aqui. E porque eu já disse também, quando eu fiz os meus agradecimentos, eu parabenizei esta edição do CBL. Eu acho que seria extremamente importante, além da participação
desses linguistas de nossos colegas da América Latina e do Caribe, seria muito importante que houvesse uma interação no sentido de desenvolvimento de projetos de pesquisa conjuntos, e de haver mais publicações do que há. Outro dia eu estava prestando atenção numa notícia política e geopolítica que dizia que o Brasil está de costas para a América do Sul, principalmente a América do Sul, e em termos de comércio, por exemplo, né? E a gente poderia dizer quase a mesma coisa em termos da nossa interação com nossos colegas, até pensando em termos de não temos nem rodovias nem ferrovias que nos ligam. A gente só consegue ir aos países vizinhos pela malha aérea, né? E muitas vezes não necessariamente diretamente. Quem sabe em algumas vezes tem que ir, quem sabe, para Miami, para daí ir para algum outro lugar, né? E isso faz todo sentido. Parece não, é mesmo, né? É um olhar de uma prisão relacionada ao olhar eurocêntrico, ao olhar, sei lá, um olhar para a América do Norte, né? Bom, então isso, e também pensaria uma coisa, ainda em relação a isso, em relação à América Latina, sim, em relação à América Latina, é que nós temos tantos problemas sociais em comum e a gente está vendo que cada um está pensando esses problemas de uma forma separada. Então, acho que valeria a pena trazer isso. Então, para fechar, 4 minutos, você está falando? Sim? Então, dá tempo. Então, eu leio para daí não escorregar no tempo. Então, eu vejo, o momento atual da linguística aplicada no Brasil é de amadurecimento na área, como mostra a produção bibliográfica e a massa crítica crescente. No tempo da criação da LAB, estávamos buscando nosso lugar ao solo. Era um sonho a realizar e havia muito trabalho pela frente. O trabalho, sem dúvida, não terminou. Há muito que fazer nesse mundo que hoje é outro e, como tal, apresenta outros desafios. E esses desafios precisam ser transformados em sonhos a nos guiar em forma de utopia permanente, mesmo quando atravessamos tempos distópicos, como aconteceu no passado recente e que ainda, potencialmente, nos assombra em relação ao futuro. Não podemos baixar a guarda e nos acomodar. Há muito que trabalhar para poder sempre esperançar, e eu uso esperançar no sentido de Paulo Freire, para cultivar uma esperança engajada. E aqui a minha citação é o escritor Itamar Vieira Júnior, em uma entrevista concedida durante uma fase tenebrosa em que o país atravessava. Obrigada. Professora Marilda Cavalcante, muitíssimo obrigado pelas falas inspiradoras, né? E como eu havia compartilhado no início, para os que chegaram, né, ao longo deste início, no momento que fazíamos a apresentação e agradecíamos e celebrávamos, né, a presença das professoras Claudiana e Marilda Cavalcante, falávamos sobre esse movimento não do sonho, mas da imaginação, né, de que, falando talvez de modo mais informal, até brincávamos num tom muito, enfim, afetivo, que se estávamos aqui reunidos era culpa da professora Marilda Cavalcante, que na década de 90 teve esse sonho, né, de pensar uma associação, né? Então, claro.
gostaria de dividir, que não seria só eu, né? Moita Lopes, por exemplo, é parte do grupo, né? E há muitas outras pessoas que são parte disso, eu não sei se estão aqui, mas todas aquelas pessoas que são listadas ali que estavam listadas como signatárias da criação da LAB, e, sem dúvida nenhuma, há muitas outras pessoas que não estão ali listadas, mas que são apoiadoras também. Muito bem lembrado. E falávamos também, nesse movimento de abertura, de um ciclo, né, que envolve mudanças, é um ciclo, como o Nego Bispo nos aponta, né, de começo, meio, começo, né, e aí tivemos, então, esse privilégio de conhecer a professora Claudiana nas últimas décadas e celebrando também esse contexto, esse movimento e as mudanças, né, que envolvem a linguística aplicada. Então, agora, passo a palavra para a querida professora Claudiana Alencar. Muito obrigada a vocês tudinho que estão aqui. Quero agradecer o convite da LAB, na pessoa do nosso querido Alexandre Cadilli, que está representando aqui a diretoria, né, conosco. Mas eu quero primeiro fazer uma dedicatória da minha fala, né? A minha fala está dedicada. Aí eu estou usando aqui um poema da Sônia Versec, que é uma escritora macuxi, né, que concorreu ao Prêmio Jabuti com esse livro lindo, o Iaemi, Mulheres que Fazem Sol. E eu quero dedicar a minha fala a essas mulheres que fazem sol. Começando com uma que está aqui na nossa mesa, nossa querida Marida Cavalcante, e as mulheres que estiveram comigo na gestão da LAB, né, durante a minha gestão. A nossa querida Branca Fabrício está aqui, a nossa querida Dilamar Araújo está ali, não é? Glenda Valim, que não sei se a Glenda está aqui agora no momento no auditório, e a nossa querida Nucássia Araújo. Então, a essas mulheres, né? Também a Paula está aqui, Paula Zundi, cadê a Paula? A Paula, que também nos ajudou muito, né? Luiz Paulo. Ele é hoje, o futuro também é hoje, né? O futuro é ancestral, mas é hoje também, o presente é hoje, e a gente está construindo agora. Então, eu quero lembrar que, quando nós iniciamos essa nossa jornada em Vitória, nós participamos daquele CBLA e tínhamos uma ideia, né? Quando nós usamos as palavras, lançamos as palavras sementes, mobilizar, fortalecer e mobilizar. Esse era o slogan da nossa campanha. E nós estávamos também num contexto de luta, né? Um contexto que necessitava de muita resistência. Ali, continuando aqui o histórico da Marilda, né? Logo depois das mudanças, a nossa democracia, ainda frágil, teve que enfrentar um golpe, né? Dessa vez um golpe um golpe civil, né? A gente pode dizer assim, né? Que foi o golpe contra a presidenta Dilma, né? Então, um golpe político. E logo depois do golpe, a gente teve a presidência do Michel Temer, e ali nós enfrentávamos um contexto muito difícil, né? Com a PEC 200, eu acho que vocês lembram, a PEC 55, 241, que se transformou na PEC 55, que congelou os investimentos em educação, né, em pesquisa, em ciência, né, saúde, no Brasil por 20 anos. Né? Logo depois disso, houve ali uma preparação de terreno para um governo de extrema-direita, né, assumir o país. E, então, nós, quando pensamos na associação, uma associação de linguística aplicada, uma linguística aplicada que se propõe, né, em produzir conhecimento sobre o social, e um conhecimento que não apenas, aí usando o velho Marx, né, não apenas interpreta, né, são interpretações sobre problemas sociais, né, inteligibilidade sobre social, como dizem os nossos queridos linguistas e as nossas queridas linguistas aplicadas aqui, mas que não apenas interpreta esse social, mas que transforma nessa interpretação. Né? Nosso querido Rajan, que está aqui, deixa eu ver, né? Eu digo que ele é plantador de semente boa.
o Raja sempre nos chama a atenção de como o trabalho intelectual, né, esse trabalho de interpretação e de produção é também um trabalho político, né? E aí nós não temos como deixar também de perceber que, com nossas ideias, nossas visões, né, que nós trouxemos, nossos estudos, nossas pesquisas, eu digo de todas nós que estamos aqui, esse lugar comum de que a linguagem é uma prática social, né? Então, não basta entender apenas essa prática social, mas esse entendimento dessa prática social, ela demanda, né, a mudança dessa prática, ela provoca a mudança, mas também demanda, né, que essa interpretação seja comprometida, que seja engajada com a mudança. E não seria diferente com a associação de linguística aplicada, né? Então, nós estávamos ali naquele contexto percebendo a necessidade desse engajamento, dessa mobilização da linguística aplicada, né? Nós também queríamos, naquele momento, trazer as linguistas aplicadas e os linguistas aplicados de todo o país, porque a gente sabe que, utilizando aqui também uma sociologia do conhecimento, né, a produção, a distribuição de recursos, e aí eu vou divulgando novamente o livro, né? Quem lê, por exemplo, o capítulo do Luiz Paulo, né, e acho que isso também está no prefácio do Raja, essa ideia de que a gente sabe que não é inocente a produção do conhecimento, quem produz, quem recebe bolsa, quem tem toda uma sociologia do conhecimento que mostra para a gente, que a gente sabe, não é, quem tem direito de dizer e por que diz e quem vai dizer, não é? Então, a gente sabe que tem questões de poder envolvida nisso. Na distribuição de bolsas, na distribuição de financiamento de pesquisa e também na representação, né, a gente tem muito mais essa distribuição é desigual no país, então a gente tinha muito mais ali no centro, no sudeste, sul, não é, essa força, e a gente queria também que a linguística aplicada mostrasse essa distribuição igualitária também no que diz respeito a uma presença na diretoria, não é? Então, naquele momento, nós nos unimos pensando em trazer a LAB também para o Nordeste, porque nunca tinha acontecido, né, um congresso de linguística aplicada no Nordeste, e é com muita alegria que a gente está no segundo. O primeiro foi em Fortaleza, né, o primeiro que aconteceu no Nordeste, embora não como a gente quisesse, porque estávamos ainda saindo da pandemia, né, naquele momento. Esse aqui talvez seja o primeiro grande congresso de linguística aplicada, e, gente, que maravilha, né, que todo mundo que estava aqui ontem, também na abertura, pôde sentir essa emoção, esse afeto, né, essa afetuosidade de partilhar esse momento presencialmente, né? Então, nós queríamos trazer essa mobilização de todas as linguistas aplicadas, de todos os linguistas aplicados do Brasil, né, do Nordeste, com uma diretoria também. Nós tínhamos ali 3 professoras da Universidade Estadual do Ceará, né, naquele momento, e 2 professoras do Rio de Janeiro, a Branca e a Glenda, não é? Uma diretoria composta por mulheres, mas a nossa ideia ali de mobilizar e fortalecer a LAB enquanto associação, cumprindo esse papel político também, né, de luta, de engajamento, de transformação e de manifestação diante daquela retirada de direitos que a gente já percebia naquele contexto, né? Então, nós vamos ter em 2022 esse recrudescimento, né, esse aprofundamento das desigualdades no Brasil e esse fortalecimento. E a gente percebe isso, né, o neofascismo ascendendo no Brasil com perseguição política a professores, né? A gente sofreu muito com a escola sem partido, mas, além disso, um desmantelamento nos sistemas de pesquisa, de cultura e de educação no país. Um exemplo disso foi o Ministério da Cultura, né, gente, que foi totalmente desmantelado e virou um puxadinho lá do Ministério do Turismo, e virou uma secretaria, mas não é só um ministério que acaba, né? Todo um sistema. Então, a gente tinha ali os conselhos de cultura, os conselhos regionais, estaduais, municipais de culturas que foram desmantelados, e a participação popular, que já não era mais levada em conta, não é? Então, nós precisávamos nos organizar também enquanto linguistas aplicados, e naquele primeiro momento, né, tem um poeta popular que ele tem uma canção, né, uma poesia, que ele fala sobre eu quero dizer poesia a céu aberto, sem me preocupar se é errado ou certo, né?
poematizar e não só, problematizar o universo, o pluriverso, né? Nós estávamos também comprometidas, a nossa diretoria, em celebrar os 30 anos da LAB, né? Nós estávamos naquele ano completando ali os 30 anos da LAB. Então, a gente queria poematizar, a gente queria construir uma associação, não apenas construir, né, mas continuar esse trabalho dessas mulheres e linguistas aplicadas maravilhosas e homens maravilhosos construindo a linguística aplicada. A gente queria fortalecer, integrar e trazer esse trabalho da memória, né? Quem foi essa associação, quem era... Então, ali já nós estávamos poematizando, querendo poematizar uma associação com essa força, né, dessa história. Então, já em janeiro de 2020, nós não sabíamos ainda da pandemia, já convidamos, né, e já queríamos ocupar também as redes sociais, a gente sabe da plataformização da vida, né, do tecnocapitalismo, mas um pouco aprendendo com os movimentos sociais que também têm ocupado as redes em contraposição, né, com uma sua contrapalavra, nós também queríamos estar ali ocupando aquele espaço para fortalecer a nossa comunidade, não é? E construir uma comunidade de resistência que tivesse ali muito forte. Então, esse trabalho da memória foi feito trazendo essas presidentas e presidentes para contar um pouco essa história. Eu lembro que em janeiro a Marilda já foi convidada a fazer um vídeo, né, o primeiro vídeo. Em fevereiro, o Luiz Paulo, que era a primeira e segundo presidente, né, da LAB. E também as outras pessoas, Maria Luísa Ortiz, que ontem foi homenageada, esteve conosco também com o vídeo. Enfim, todos os presidentes, né? O Hilário não estava, mas o Wilson Lefa esteve lá fazendo esse vídeo. Então, naquele primeiro momento, a gente fez esse trabalho da memória, trazendo, né, os nossos presidentes, as nossas presidentas, para ocupar esse espaço também da plataforma, né, dessa conversa com as pessoas, racistas, enfim. Fizemos esse trabalho, então, cotidianamente, a gente tinha esse movimento, né, de poematizar a vida, de trazer esse esperançar que a professora Marilda, né, coloca, de trazer as nossas pesquisas dos linguistas e linguistas aplicadas, né, naquele momento, e também esse trabalho de problematizar ou de guerra, né, porque o trabalho da crítica não consistia apenas na construção das notas, né, mas nós nos articulamos criando GTs de trabalho para nos posicionarmos e organizarmos audiências públicas, organizarmos manifestações, tuitaços, né? Junto com a SBPC, nós fizemos uma marcha pela ciência, porque a gente sabe que nós tivemos que enfrentar o negacionismo, né? Então, tivemos que responder a questões óbvias, mas nós estávamos lá fazendo essa marcha pela ciência, fazendo manifestações, né, contra os discursos de antivacina. E o que foi muito interessante é porque quando a gente percebe a ideia da praxis, né, a ideia de que a linguagem é uma prática social, e nós falamos de praxis, alguns até trazem a ideia de praxis como teoria e não vão resolver nada. Bom, a ideia de que a linguagem é transformadora e que ela transforma e que a praxis transforma se mostrou também nessa praxis política de transformação ali gerada também naqueles movimentos. Nós nos organizamos em um GT quando soubemos, por exemplo, do ataque do governo ao PNLD, né, por meio do edital do PNLD 2023, em que os direitos conquistados pelos os direitos humanos, né, e a gente tem aqui, formamos ali uma comissão composta pelos professores, né? Nós convidamos vários professores que trabalhavam com material didático, né? Convidamos a professora Paula Zundi, convidamos a professora Doris Matos, a professora Márcia Paraquete, e aquele GT, professor Valdinar, custódio, então, professora Dilamar, muitos professores se organizaram naquele momento e nós construímos um estudo sobre os editais do PNLD até então, e construímos um quadro comparativo desses editais, percebendo em que momento ali a Constituição estava sendo atacada, né, os direitos estavam sendo atacados, por exemplo, a violência contra as mulheres, né, porque havia um pacto no Brasil, um pacto em defesa
um pacto contra a violência, né, das mulheres, em defesa das mulheres, pela igualdade de direitos. E, naquele momento, aquele edital, né, do governo Bolsonaro, ele estava retirando o compromisso, os critérios de avaliação que permitiam retirar livros, obras que feriam, né, aqueles direitos. Então, foi feito um estudo comparativo daqueles editais, e, a partir daqueles estudos, nós nos mobilizamos com o Fórum de Ciências Humanas, Letras e Linguística, procuramos o fórum por meio da SBPC, e, por meio daquele estudo, nós marcamos uma reunião no MEC, pudemos nos manifestar. A partir dali, naquela reunião, não houve realmente uma compreensão, não houve uma tentativa de diálogo, né? Nós realmente sofremos embates ali, repressão naquela reunião, mas então passamos a nos organizar, um pouquinho só de aula, e decidimos procurar os movimentos sociais que já estavam se manifestando e entrando com um processo, né, contra o edital. Então, essa foi uma vitória que nós tivemos, porque a LAB, junto com a BALF, né, porque também algumas questões de letramento ali eram tocadas, então a LAB, junto com a BALF, entrou com esse processo, como amicus curiae. Nós entramos como especialistas, mostrando os problemas do edital, e pudemos não sustar mais o edital, porque não dava mais tempo, já tinha acontecido, né, o edital já estava em andamento, em caminho, mas o juiz foi decretado que as obras literárias que fossem avaliadas e que infringissem, né, os critérios que haviam sido retirados do edital, que elas também seriam retiradas das prateleiras. Então, isso foi uma grande vitória, não é? Por meio da luta da LAB, nós conseguimos garantir que esses direitos, não é, sejam mantidos no que diz respeito ao nosso livro didático. Uma outra questão também foi a retirada de financiamento do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, não é, que a LAB também organizou uma grande manifestação junto com a SBPC, com audiência, com a participação de diversos professores, né, de diversos ativistas, e nós conseguimos também fazer com que o financiamento, né, os fundos que eram exclusivos, por lei, garantido para a ciência e a tecnologia, não fossem retirados naquele momento, né? Então, para finalizar, tem quantos minutos? 5, né? Nós queremos anunciar que as palavras fortalecer e mobilizar para discutir a conjugação entre práticas, linguagem, política e comunidade na experiência da gestão da LAB, essas palavras, elas não apenas indexicalizam as formas de vida que nós queremos enfrentar, mas elas propõem novas formas de vida, elas propõem novos caminhos, não é? Porque quando a gente pensa nessa questão do imaginário, de imaginar novos mundos, esses mundos já estão agora aqui acontecendo, né? Eles já estão na própria forma de organização, na própria forma de constituição de novas formas de ser, de novas formas de vida. E, para concluir, eu gostaria de trazer um poema de um jovem da periferia de Fortaleza, não é? Em que ele traz justamente essa ideia de como a linguagem ela pode fazer essas transformações. Enquanto usarmos as armas, enquanto usarem as armas de fogo, nós usaremos as palavras, soltaremos coquetéis diversos incendiários. Quando eles chegarem com seus canhões e as suas fardas sujas, nós ocuparemos as ruas com a nossa poesia, ocuparemos as periferias com a nossa prosa revolucionária. Quando eles derramarem sangue inocente
nós contra-atacaremos com rosas e livros, nos defenderemos com a nossa arte e os nossos sonhos de paz. Sejamos fortes. A poesia há de nos salvar, a poesia há de nos remir. Poetas de todos os cantos, univos, atirem sons de liras, cuspam poemas na cara do sistema. Amemos uns aos poetas irmãos, e assim venceremos. Mataremos o sistema por dentro, na sua própria vergonha de ser violento. Professora Claudiana Alencar, muitíssimo obrigado, né? Nós ainda temos alguns minutos, mas eu gostaria somente de reiterar a alegria que é a composição dessa mesa, no sentido de ser uma oportunidade de refletirmos a respeito da linguística aplicada, que muitas vezes vem acompanhada de uma reflexão epistêmica, mas que ela é também e, sobretudo, política, né? A professora Marilda, no início da sua apresentação, fez uma menção de que, olha, no primeiro ano foram algumas atividades burocráticas, né, de construção de documentação. Sem essa construção de documentação, a associação não existe. E em nada do que envolve a atuação política, de vinculação a outras associações, né, de luta, né, pelo campo da pesquisa em linguística aplicada, se torna viável se não tem esse movimento anterior, né? E aí tem um segundo ponto, né, que envolve essas questões, que é esse intenso trabalho de uma associação. Eu sei que muitos encontram a associação, às vezes, durante o CBLA. Vem ao evento, submete trabalho, apresenta a sua pesquisa, né, participa de reflexões, mas o CBLA, ele é, antes de tudo, uma ação que faz parte de uma rede, de uma miríade que envolve outras ações da LAB. E nesse movimento, a associação, a participação dos seus membros, né, das pessoas que estão vinculadas como sócios, sejam estudantes de graduação, de pós-graduação, pesquisadores e pesquisadoras, é fundamental, né? E a gente ainda enfrenta esse desafio cultural. A gente sabe que ainda vivemos, né, num mundo em que há uma cultura neoliberal que sinaliza para uma desmobilização política, né, uma desarticulação, um trabalho cada vez mais individualizado nos nossos gabinetes, em busca de financiamento, em busca de publicação, em busca, né, de mudanças, né, em relação à profissão, mas a associação ela está aqui para sinalizar que esse movimento ele só faz sentido quando ele é coletivo, né? Então, é uma mesa que também faz esse movimento de trazer, né, quanto trabalho intenso acontece para além dos eventos que nós nos encontramos. E, nesse sentido, é fundamental entendermos e, de alguma forma, celebrarmos, né, todo esse trabalho coletivo, né, que é produzido pelas associações. Nesse movimento, a gente tem aqui ainda 5 a 10 minutinhos no máximo. Eu vou propor, para que a gente possa ser atentos ao tempo, que tenhamos uma rodada de talvez 3 manifestações, que podem ser perguntas, reflexões, um poema, né, uma palavra carinhosa, enfim, como considerarem mais significativo, para a gente passar, então, para as palavras finais. Podemos? Alguém gostaria de se manifestar? Por favor, professor Danilo. Eu não sei se o microfone vai chegar aí, porque ele é com fio, mas pode vir aqui. Embaixo chega. Não, peraí, deixa eu dar. Quase boa noite, gente. Sou Danilo Silva, sou professor do Instituto Federal de Alagoas e hoje, né, fui formado por essa casa, né, fui formado pela UFES na graduação, no mestrado, no doutorado, e estou muito feliz, né, hoje, nesse momento, ocupo ainda, né, a função de primeiro secretário da LAB e quero agradecer pelas falas, quero dizer que é uma mesa já histórica também, no sentido de fazer esse exercício de memória, né, muito importante rememorar. Fiquei muito emocionado, professora Marilda, quando a senhora contextualiza a emergência da LAB com os fatos sociopolíticos que o nosso país vivia, né? Então, isso já mostra a vocação da nossa associação
para a defesa da democracia, para a defesa dos direitos humanos, né? E a professora Claudiana trazendo também esse outro momento de grave ataque, né, à democracia, e como a associação se colocou numa postura combativa, né? Eu, como diz, eu estava, né? Eu vi esse movimento de defesa da educação. E eu queria colocar uma questão para vocês duas, que são professoras, que estão nas salas de aula da Universidade Pública Brasileira há muito tempo. Além dos fatos históricos da ditadura e dos fatos históricos da pandemia, né, a partir de 2012, nós vivemos também um grande fato histórico, que foi a Lei de Cotas, né, que garantiu, né, direito à democratização do acesso ao ensino superior das pessoas negras desse país. E também vivemos um outro momento histórico, que foi a criação, a partir de 2008, do REUNE, que garantiu a interiorização da educação universitária. E eu trago comigo um pensamento que talvez essas mudanças de paisagens que nós estejamos vendo, talvez ao olhar para esse auditório, paisagens humanas, né, seja também fruto dessas dinâmicas, né? E pensando nisso, né, nessa ideia de imaginar, o que é que vocês imaginam a partir dessa experiência, do que vocês viram, né? A universidade mudar, afinal a LAB, né, acontece nesses espaços e a partir desses corpos. O que é que vocês imaginam para o futuro da LAB, pensando nesses outros fatos históricos que também fazem parte da nossa vida? Obrigado. Uma das lutas, a gente não pode dizer tudo, mas uma das lutas que foi realizada também foi no que diz respeito a essa questão das cotas, né? Essa política de cotas, ela foi muito atacada durante esse governo Bolsonaro. Então, também nós nos organizamos com o Fórum de Ciências Humanas, Letras e Linguística, junto também com a Associação de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros, para realizar várias audiências para defender a política de cotas. A gente pensa que já é uma conquista, mas a luta continua, né? É constante essa luta. Então, foi uma das brigas, né? E principalmente a cota na pós-graduação, né? Que tem muito a ver também com a pesquisa, porque a gente sabe que se a questão de classe foi fundamental também para essa desigualdade, né? Desigualdade regional, desigualdade de classe, a questão na América Latina, principalmente, né? A questão do racial, ela vem intensificar essa distribuição desigual, né? Por uma questão de classe para a raça. Eu lembro de uma pesquisa que foi realizada também na área de Letras e Linguística, na Universidade Federal, em que a pesquisadora, né, a professora Ana Paula Rabelo, tentava investigar 3 gerações de mulheres que tinham frequentado a universidade, né? 3 de mulheres brancas, de mulheres negras e mulheres indígenas. Na pesquisa dela, ela não encontrou as mulheres indígenas, né? As mulheres brancas, claro, que estavam lá, e as mulheres negras, a maior parte delas era a primeira geração de mulheres a frequentar a universidade, né? Então, essas mulheres, né, porque aí não é apenas a questão de entrar na universidade, o acesso à universidade, mas também a permanência na universidade, de lutar por essa permanência na universidade, né? Porque a política de cotas hoje está garantindo o acesso, mas a gente não tem ainda uma avaliação da continuidade ou da permanência desses jovens, dessas jovens na universidade. Então, as pessoas que estão entrando na universidade, que conseguem permanecer, têm dito, né, que são justamente as comunidades, como o fazer comunidade, né, os CAs, o movimento de mulheres, os coletivos, que estão fortalecendo as pessoas negras para elas continuarem na universidade, né? Então, é justamente esse trabalho de horizontalidade, de continuação. Então, as experiências do movimento negro educador, né, como a Nilma Gomes tem tratado. Então, as experiências do movimento negro são as mulheres no movimento negro, que estão fortalecendo os coletivos dentro da universidade, com o movimento estudantil, por exemplo, com outros coletivos, e que estão transformando a universidade, porque a transformação não é apenas de fora para dentro, né? Porque quando a gente pensa na extensão e pensa na militância e pensa no nosso trabalho por igualdade, por luta, por justiça social, a gente pensa muito na universidade levando esse conhecimento, né, essa força popular para fora, para as comunidades, mas é aprender também com os movimentos sociais, aprender com os coletivos,
para que esses coletivos, esse movimento também ele é de mão dupla, né? Quer dizer, a universidade também se modifica. Então, as estruturas vão sendo abaladas por dentro, né? Como diz esse poema, mataremos o sistema por dentro. Então, por dentro ela vai sendo modificada, né? Porque esses estudantes são as professoras e os professores que nós temos hoje, que estão também modificando as estruturas, né? Pensar o sistema. Então, a gente tem uma academia que, claro, o neoliberalismo ele atravessa a academia. Então, a estrutura, todo o sistema acadêmico é muito sofrível por isso também, não é? A gente tem um sistema que pensa, nos individualiza, nos afasta uns dos outros, o competitivismo, e a população negra, com seus saberes, a população indígena, tem trazido uma outra concepção, né? Essa concepção, por exemplo, do circular, do início, meio e fim, da roda, do terreiro, né? De estar ali no terreiro conversando com, fazendo com. Então, a gente percebe que essas pesquisas horizontais, a estrutura da extensão, né? Essa modificação por uma perspectiva da educação popular, que é algo muito próprio nosso, dos povos originários, muito próprio nosso da América Latina, não é? A educação popular foi pensada na época da ditadura militar, foi uma construção nossa, não é? Quando a gente fala assim que a linguagem é uma forma de vida, né? E que a gente, esse mundo diferente já está dentro da gente, né? Mas esse mundo diferente já está dentro da gente porque essas formas de vida, né? Essas formas de vida diferentes, elas são pensadas aqui com os nossos povos originários, já são pensadas, já são vividas, já vivem de um modo diferente, desse modo que o positivismo, né? Que a gente na academia está moldado, né, a pensar, ou que a neoliberalização da academia nos quer fazer, nos afastar uns dos outros, né? Porque ao preencher tantos formulários, tantos produtos, a gente mal consegue se encontrar, né? Então, essa praxis da amizade, do encontro, é também o lugar da força, é também o lugar da potência, é o lugar da transformação. Nesse sentido, os aquilombamentos, né, eles estão acontecendo. E tem um jovem da periferia que diz assim, a periferia está papocando de esperança. Eu digo que a universidade no Brasil está papocando de esperança, não é? Graças às pessoas que estão aqui hoje, periféricas, trabalhadoras, indígenas, negras LGBTQIA+, que estão fazendo essas políticas de transformação de dentro para fora. Olha, nós temos, eu estou assim, sendo pontualíssimo, né? 4 minutos finais, então agora é a última oportunidade. Mais alguém que gostaria de compartilhar? Algo? Não? Professor Luiz Paulo, por favor. Eu não ia falar, porque eu já disse isso a ela. Mas como ela não fez uso da palavra nesse momento, eu vou fazer uso da palavra. Vou dizer, a professora Marilda se colocou aqui de uma forma muito humilde, singela, quando ela assumiu a associação. Não foi uma... Para quem chega, parece que o mundo já era assim. Eu garanto a vocês que não era assim. Então, a professora Marilda assumiu... Eu estava lá, eu não podia assumir porque eu estava tentando criar um programa de linguística aplicada na UFRJ. Fazendo isso. E ela se dispôs, claro que nós pedimos e tudo, e foi um trabalho enorme, porque ela tinha feito 2 eventos, ou 3 já, né? E teve que pegar mais essa tarefa, foi importantíssimo. Quando a gente viu o auditório ontem, né, aquela beleza, a gente tem certeza, né, que valeu a pena, doutora Marilda Cavalcante. Parabéns. Sem dúvida, valeu muito a pena ter começado e ter continuado
e as discussões todas, a gente lembra dessas discussões assim que elas não terminavam nunca, é impressionante aquilo. E não ficavam só na criação da LAB, né? Era na questão, olhando em termos da linguística aplicada, porque também você tinha vários questionamentos que vinham da própria universidade, de origem de cada um, e que vinham dos próprios departamentos. Era uma questão interessante. Eu lembro de uma coisa muito engraçada. Você disse uma vez, vamos parar de discutir o que é linguística aplicada e vamos fazer. É isso. Eu estava falando aquela história, ele falou que chegou a palavra final, aí eu queria só, porque eu disse ontem que o Raj era plantador de semente boa, né? Temos as plantadeiras de semente boa aqui, a Marilda, Luiz Paulo, enfim, Branca, Paula, todo mundo que veio. A Doris agora, né, continuando plantando semente boa. Aí eu queria cantar uma canção popular, né? Plantadeira de semente boa. Tá bom. Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, para que o meu corpo espalhe bênçãos. Sou plantadeira de semente boa. Marilda, plantadeira de semente boa. Dessa forma altamente inspirada e poética que nós então finalizamos essa terceira mesa redonda, conversa com linguistas aplicadas, contando nossa história, convidando todos e todas a permanecerem no campus para o lançamento dos livros, convidando para os nossos 2 últimos dias, convidando para o forró no Cariri hoje à noite, e para a nossa assembleia também, que vai acontecer na noite de amanhã. Uma boa noite a todos e todas.